Aleluia. Diga glória a Jesus, que estamos com toda alegria, com toda disposição para servirmos ao Senhor. Estamos em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. A leitura da palavra de Deus. Só a leitura já nos edifica. O frio está só no clima. Diga glória a Jesus. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos livrarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, serei o vosso Deus, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Senhor amado, derrama graça nesta noite. Derrama da tua graça, Senhor amado, em nome de Jesus. Aviva a fé, desperta, Senhor amado, renova a esperança, renova o vigor espiritual. Senhor amado, renova as forças físicas. Desfaz, meu Deus, agora toda enfermidade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então, no capítulo anterior, nós já vimos que Moisés e Arão já compareceram perante Faraó. Faraó negou a saída dos filhos de Israel e agravou o jugo do povo de Israel, piorou o estado do povo. O povo trabalhava em regime de escravidão, fabricação de tijolos. Por causa da ida de Moisés e Arão a Faraó, Faraó proibiu que os egípcios dessem palha aos judeus para a confecção dos tijolos. Então a situação piorou, porque eles não recebiam a matéria-prima e tinham que manter a produção nos mesmos níveis. Mas isso é um processo de Deus. Fala para o mundo do lado: isso é um processo de Deus. Saída do povo de Israel do Egito nos fala sobre a nossa saída do mundo, a nossa saída das garras do maligno. Colossenses 1,13: ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Atos 26,18: eu vos envio para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que tenham sorte pela fé entre os santificados em mim, disse o Senhor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, essa saída do povo de Israel do Egito fala da nossa saída do mundo e a nossa saída do pecado. É um processo. Diga glória a Jesus. É um processo, irmãos, porque aqueles espíritos malignos que outrora tiveram domínio sobre a nossa vida não nos largam com facilidade. Eles são teimosos.
Jesus disse em Mateus 12:44, o espírito imundo, quando tem saído do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, não encontra e diz: voltarei para onde saí. Então, as ações malignas, as forças das trevas que nos dominavam antes de nos convertermos, elas nos perseguem após a conversão, e é um trabalho, irmãos, de resistência. Diga glória a Jesus. Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir. Fala para o mundo do lado, tem que resistir. Resistir. Essas forças malignas são teimosas, são impertinentes, são grudentas, fala-se em misericórdia. E temos que permanecer até a hora, irmãos, em que o Senhor nos liberta completamente, como chegou o dia em que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e assim ficaram completamente livres dos egípcios. Então no versículo 1 o Senhor prometeu uma mão poderosa. Repita comigo: Deus tem uma mão poderosa. Glória a Deus. Nosso Deus tem todo o poder. Irmãos, até aqui, até Êxodo capítulo 6, em toda a revelação da Escritura, Deus tratava pessoalmente, Deus falava com homens, Deus falou com pessoas, Deus falou com Noé em Gênesis capítulo 6, diga glória a Jesus. Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 12, depois com Isaac, Jacó, com José. Daí, aqui Deus falou com Moisés em Êxodo capítulo 3, mas o próprio Moisés disse que o povo não haveria de reconhecer que Moisés era enviado de Deus, porque o povo não conhecia quem era Deus. Então, irmãos, até aqui Deus não tinha feito, apesar dele ser o Criador de todas as coisas, mas ainda o povo não tinha visto um ato poderoso de Deus em favor de alguém. Então até aqui Deus não era conhecido ainda como um Deus que intervinha nos acontecimentos, um Deus que se faz presente. Por isso que Deus disse assim: eu não fui perfeitamente conhecido, ali versículo 3. Diga glória a Jesus. Por isso que Deus disse que ia agir no Egito com uma mão poderosa, para que todos vissem que Ele é Deus. Mas irmãos, isso era para o acontecimento da época. Diga glória a Jesus. Isso aqui é quase 5.000 anos atrás, a saída de Moisés, a saída de Israel do Egito, 1700 e poucos antes do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ninguém sabe ao certo essas datas. Louvado seja Deus. Deus disse que ia agir com uma mão poderosa. Hoje, às vezes, os crentes querem também exigir de Deus que o Senhor opere com esses sinais portentosos. Mas, irmãos, hoje nós já estamos em outra dispensação. Hoje Deus já habita conosco. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Mateus 1,20, o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 28,20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus já está conosco. Fala para o mundo lado, Deus já é contigo. Deus já é contigo. Glória a Jesus. Irmãos, e com certeza não acontece muito mais coisa em nossas vidas por falta de fé. Deus quer acrescentar a nossa fé. Essas histórias aqui são tão poderosas e são verdadeiras. Isso aqui não é fábula, não é lenda. Isso aqui é verdade, aconteceu exatamente como está escrito na Escritura Sagrada. Fala para o mundo do lado, Deus quer aumentar a tua fé. Diga glória a Jesus. Aumentar a fé. Marcos capítulo 6 diz que Jesus não pôde fazer muitas maravilhas, muitos milagres na cidade de Nazaré por causa da incredulidade do povo. Então, irmãos, a incredulidade do povo até hoje segura a mão de Deus. Deus disse, né, Isaías 59:1, a minha mão não está encolhida que não possa abençoar. Fala para o lado, Deus quer abençoar. Deus quer abençoar, mas é necessário mais fé. É necessário crer em Deus. Então, irmãos, continuando ali, versículos 2 e 3. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aqui no versículo 3, no original do hebraico, é um jogo de palavras. O Deus Todo-Poderoso é uma expressão hebraica que, transliterada para o português, fica El Shaddai.
Diga glória a Jesus. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Num sentido ao pé da letra, seria sim, o Senhor das montanhas. Mas como para os antigos, o povo daquela época, as montanhas eram o maior sinal de poderio, de firmeza, de coisas perenes. Então, o Deus das montanhas seria algo ainda mais eterno. Tanto que Moisés, um pouco depois dessa época, escreveu o Salmo 90, antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. E depois, quando usa a palavra o Senhor, também uma transliteração do hebraico que significa Jeová. Diga glória a Jesus. Jeová é uma expressão hebraica que significa o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando eu falo transliteração, é pegar as letras do alfabeto hebraico e passar para as letras correspondentes do alfabeto da língua portuguesa. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós estamos falando do Velho Testamento, o hebraico. Para os irmãos terem uma noção, o Novo Testamento foi escrito na letra grega. A língua grega é meio parecida, alguma semelhança com a língua inglesa, e ambas têm mais ou menos 600 mil vocábulos. A língua inglesa e a língua grega, ambas, mais ou menos. A língua portuguesa tem mais ou menos 2,5 milhões de vocábulos. Faça misericórdia. A língua portuguesa é muito mais complexa que o grego e que o inglês. Então, por isso que fica complicado. Tem palavras daquelas línguas que não existem no português. E tem palavras daquelas línguas que no português você tem umas 10 palavras para usar. Então, é meio complicado de escolher a exata. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, quando ali tem a expressão o Senhor, é a palavra hebraica Jeová. Diga glória a Jesus. Versículo 3 diz, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que Deus queria dizer com isso? Deus já havia se manifestado a Abraão, Isaac, Jacó e José, mas tinha sido uma revelação parcial, porque a revelação de Deus na história é progressiva. Diga glória a Jesus. Aqui Deus queria dizer que ainda o povo de Israel, na época de Moisés, não conhecia Deus como o Deus das alianças, como o Deus dos pactos. Esse é o sentido que o contexto exige e que também as palavras do original hebraico exigem. Repita comigo, o nosso Deus é o Deus das alianças. Então Deus estava se manifestando dizendo, eu sou o mesmo que fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó, que são os ancestrais deste povo. Eu sou o mesmo que prometeu, e sou o mesmo que falei, como diz lá em Gênesis 15, que o povo iria ficar escravizado no Egito por um tempo, até a medida da iniquidade dos amorreus completar-se. E eu sou o Deus que agora estou me manifestando no tempo exato para cumprir as promessas. Era isso que Deus queria dizer. Então fala para o irmão do lado, Deus cumpre as promessas. E Deus estava dizendo que o povo de Israel ainda não conhecia Deus verdadeiramente como este Deus que cumpria as promessas. O povo de Israel vivia na época no meio do Egito, que era um país absurdamente idólatra, politeísta, que tinha um monte de deuses, e todos os povos naquela época tinham um monte de deuses, e eram deuses com histórias muito bizarras, muito pitorescas. Eles tinham defeitos, eles mentiam, eles faziam as coisas tudo erradas. Agora, o Deus de Israel não, o Deus de Israel era um Deus que falava e cumpria o que ele tinha dito. Então fala para um lado, o Deus de Israel é verdadeiro. Então Deus estava dizendo que o povo não o conhecia perfeitamente, e Deus aqui estava se revelando. Repita comigo, o conhecimento de Deus vem apenas por revelação. Revelação. Gálatas 1:12. O evangelho que prego não recebi, nem aprendi de homem algum, mas recebi pela revelação de Jesus Cristo.
Mateus 16, 17. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, irmãos, as coisas de Deus só é possível conhecê-las através de revelação. Isaías 45:15, verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel. Provérbios 27:2, a glória de Deus é encobrir as coisas. Irmãos, o nosso Deus é misterioso, Ele se oculta. 1 Timóteo 1:17, ora Deus eterno, invisível. Diga glória a Deus. Irmãos, e como alguém poderá conhecer Deus se não for Ele mesmo a se revelar? É impossível conhecer Deus. Então, irmãos, tem gente que quer conhecer a Deus entrando numa escola de teologia ou se matriculando num seminário. Mas, meu amado, você está perdendo tempo. Tem gente que pensa assim, mas seminário deve ser uma bênção, né? Porque, meu amado, uma bênção é a igreja, uma bênção é vigília, uma bênção é reunião de oração. Diga glória a Jesus. Quer ter revelação de Deus? Ore. Você não vai ter isso numa escola. Não existe escola no mundo para revelar Deus. Só Ele se revela. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse seminário é até perigoso. Se a pessoa entra com pouca fé no seminário, sai de lá uma pedra de gelo e um poço de cinismo. Faz misericórdia. Para conhecer a Deus, meu amado, é em jejum, é em oração, é em quebrantamento. Para conhecer a Deus é na tua casa. Busque ao Senhor. Fala para nós assim, busque ao Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, o conhecimento de Deus vem por revelação. E a iniciativa da revelação, lógico, é de Deus. Como que a gente pode revelar a Deus, capaz? Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o conhecimento de Deus é por revelação, a iniciativa parte dele. Então nós temos que buscá-lo e nós temos que orar dizendo, Senhor, eu quero te conhecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem coisas na palavra do Senhor que nós precisamos aprender com os homens de Deus. Tem gente que olha que fala assim, vamos orar? Vamos. Senhor, me abençoa, me guarda, me protege, me dá isso, me dá. Terminou. Irmãos, olha como que era a oração de Moisés. Êxodo 33. Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Diga glória a Jesus. Ele não pediu nada. Senhor, eu quero ver a tua glória. Qual que era o desejo do rei Davi? Era de trazer a arca do Senhor para perto de si, para ver a glória de Deus. Davi disse no Salmo 63, para ver a tua glória como eu te vi no santuário. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, conhecer Deus, pedir a Deus que Ele se revele a nós. Aqui Deus estava chegando ao ponto em que Ele queria se revelar ao povo. Então, irmãos, se Deus diz assim, eu não fui perfeitamente conhecido pelo povo. E Deus aqui estava interessado, em Êxodo capítulo 6, em se dar a conhecer. Porque Deus acha importante que as pessoas o conheçam. Fala para ela assim, você tem que conhecer a Deus. Conhecer a Deus. As pessoas dão muitos palpites sobre Deus, palpites sobre a Bíblia, coisas furadíssimas. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que dá cada palpite furado sobre a Bíblia, que é só pelo sangue. Eu já vi gente dizendo, pastor, está escrito lá na Bíblia, né? De 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Isso não está escrito na Bíblia, nem de longe, nunca esteve. Quem falou essa besteira foi o Nostradamus. Fazia misericórdia. Isso nunca esteve na Bíblia. E as pessoas dizem, não, está lá na Bíblia. Está onde? Mostra. Diga glória a Jesus. Fala para ela assim, você tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. A palavra do Senhor revela a Deus. Jeremias 9, 23, 24.
Não se glorie o sábio na sabedoria, o forte na força, nem o rico na riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora este versículo muito importante, Daniel 11,32, o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Diga glória a Jesus. Irmãos, um crente que conhece Deus, torna-se um crente forte, alguém que pode se fortalecer no Senhor, porque ele sabe o que significa isso, porque ele sabe quem é o Senhor e sabe como que faz para se fortalecer no Senhor. Irmãos, tem pessoas dentro das igrejas que têm um conhecimento muito remoto de Deus, aquela história que você já ouviu falar de Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então tem gente na igreja que tem um conhecimento remoto de Deus, precisa se aproximar. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Zacarias capítulo 1, tornai para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, precisa conhecer a Deus. E como que faz para conhecer a Deus? É necessário buscá-lo. Irmãos, e é uma busca pessoal. É uma busca individual. Diga glória a Jesus. Irmãos, as experiências coletivas com Deus nunca foram as mais fortes e mais íntimas. Capaz. O Senhor quer ter um relacionamento pessoal conosco. Tanto que é simbolizado como se fosse um relacionamento conjugal, lá no livro de Cantares. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, é uma busca pessoal. Glória a Deus. Como já dissemos antes, a revelação de Deus é progressiva. 2 Pedro 1,19. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atentar, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então as profecias bíblicas, como se fossem pistas, como se fossem sinais, como se fossem luzes menores no meio das trevas que vão nos dando uma direção, e nós vamos caminhando, e conforme vamos caminhando na luz que recebemos, nós vamos recebendo mais luz. Jesus disse em João capítulo 5, enquanto tendes luz, andai na luz, para que sejais filhos da luz. Quer dizer, conforme uma pessoa vai recebendo a revelação de Deus, ela vai agindo de acordo com aquela revelação, daí ela vai recebendo cada vez mais revelações de Deus, e revelações cada vez mais claras, mais esclarecidas. Diga glória a Jesus. Então tudo depende de um caminhar de fé, depende de um caminhar de obediência. Se a pessoa recebe a revelação de Deus e não caminha com aquilo, não obedece, não toma uma atitude, Deus não pode se revelar mais. Glória a Jesus. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, coisas que estavam ocultas e Deus foi manifestando, Deus foi revelando, foi explicando com o passar do tempo. Então fala para o irmão do lado, Deus quer te explicar muita coisa. Deus quer te explicar muita coisa. Diga glória a Jesus. Pequeno detalhe, você está interessado em saber? Mas, meu amado, coisas que Deus quer te explicar são coisas sobre Ele. Tem gente que quando fala em revelação, a pessoa diz assim, pastor, eu realmente quero uma revelação para saber se eu vou viajar para Maringá, para Londrina. Eu quero uma revelação, pastor, para saber se eu compro ou se eu vendo um carro. Eu quero, pastor, faz favor. Fala assim, faz favor. Então vai numa cartomante. Faz misericórdia. Porque as tuas revelações estão tudo no nível de cartomante, meu filho. Deus quer se revelar. Ele quer se dar a conhecer a você para que você o conheça
como único Deus verdadeiro, conhecer os pensamentos de Deus, conhecer os sentimentos de Deus. Diga glória a Jesus. Como diz lá em Isaías 59, está escrito isso também em Ezequiel, Deus dizendo que quis revelar ao povo, mas não achou um sequer que estivesse pelo povo diante de Deus, e daí o próprio Deus teve que manifestar o seu próprio braço por si mesmo. Então, irmãos, quantas vezes Deus quer transmitir os seus pensamentos, mas não acha pessoas interessadas em ouvi-los. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos. Diga glória a Jesus. Salmo 40, Davi disse assim: quão profundos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos. Irmãos, saber o que Deus pensa. Fala isso para um lado, saber o que Deus pensa. Irmãos, quando eu falo isso, tem gente que me olha assim, como se eu estivesse assim, falando assim, coisas tão inatingíveis, eu estou quase no Everest. Não, meu filho, isso é coisa para crente. Fala assim, é para você. Deus escondeu as coisas dos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos. Mateus 11, 25. É para você que Deus quer se revelar, que Deus quer mostrar as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, a minha cunhada ligou ontem, ela mora em Newark, nos Estados Unidos, e ela dizendo que ela frequenta lá uma reunião de oração nas sextas-feiras, que é na Assembleia de Deus, e chegou lá uma missionária que veio da Paraíba e estava passando lá por viagem missionária. Diz que é uma pessoa simplíssima, diga glória a Jesus, irmãos, e diz que é com um testemunho que é uma coisa tremenda. Ela teve um problema seríssimo nas pernas e teve que fazer uma cirurgia. O médico não quis fazer a cirurgia, mas a família insistiu, fez a cirurgia e ela ficou paraplégica, não podia mais andar. Deus mandou uma outra missionária lá, ela estava no hospital. Deus fez um reboliço lá, que a mulher saiu andando do hospital, converteu o médico, converteu o fisioterapeuta, foi uma coisa. Diga glória a Jesus. E daí o Senhor levou essa irmã para um monte de lugares, já foi até para Israel, pregando, e Deus sempre fazendo assim, as coisas de forma assim, absurda. A mulher não tem dinheiro, não tem nada, não tem conhecimento, não tem cultura, não tem nada, mas tem fé, que é uma maravilha, e vai, e Deus abre a porta, Deus faz, e Deus fala, e Deus opera. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar, Deus quer corações sedentos, Deus quer corações abertos. Irmãos, é necessário mais fé. O meu sogro está morando agora em Santa Catarina, e ele é presbítero da igreja onde ele serve ao Senhor, e lá naquela cidade onde ele está lá, tem da igreja da denominação dele, e não tinha nenhum pastor, então como ele é presbítero, ele ficou por um tempo lá, meio que responsável pela igreja. Só que eram outras duas pessoas que tinham a chave do salão, e eles passaram para ele uma terceira chave, mas já disseram, essa chave não funciona. Mas não sei por que deixaram com ele a chave que não funciona. E num belo dia de culto, os dois outros que tinham as chaves que funcionavam, ligaram dizendo que não podiam ir, ficou ele com a chave que não funcionava. Aconteceu, a chave não abriu de jeito nenhum. Chegou um monte de gente para o culto, tudo lá de fora, e a porta não abria. Daí chegou um irmão que tinha sofrido derrame, com o lado direito paralisado, o braço e a perna paralisados, só mexia a mão esquerda. Daí ele chegou lá e disse, ô presbítero, o que aconteceu aí? A chave não funciona. Daí ele disse, dá aqui a chave. Pegou com a mão esquerda e disse assim, em nome de Jesus. Pois lá a porta abriu. Diga glória a Jesus. Fala assim, você precisa ter fé. Tem que ter fé. Irmãos, às vezes os crentes parece que são os que menos têm fé. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus quer manifestar o seu poder, Deus quer manifestar as suas maravilhas, Deus está operando na vida de muita gente por aí, e você não pode ficar para trás. Fala isso para o lado, você não pode ficar para trás. Glória a Deus. Então no versículo 3 Deus diz assim, eu não fui perfeitamente conhecido,
Então Deus queria que o povo o conhecesse. Deus queria que o povo conhecesse outros aspectos, outros atributos da pessoa de Deus que o povo não estava conhecendo. Como eu falei, Deus das alianças, Deus das promessas. Então, Deus queria que o povo de Israel soubesse que Deus é fiel, que o povo conhecesse da sua fidelidade, tanto que um pouquinho depois disso, Moisés escreveu o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés queria dizer com isso, o mesmo Deus de Abraão, 400 anos antes, é o mesmo Deus de hoje que se revelou, que se manifestou e cumpriu a promessa dada. Deus é fiel. Fala para um lado, Deus é fiel. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Jesus. Às vezes nós passamos por momentos angustiosos, porque muitas vezes Deus se cala. Mas, irmãos, é do atributo do nosso Deus ser assim, porque Deus quer que nós caminhemos pela fé. Quando Deus se cala, quando estiver em trevas, não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Isaías 50. Diga glória a Jesus. Nesses momentos em que Deus está quieto, lembre-se das promessas de Deus. Lamentações 3:22, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre as promessas de Deus. Deus é fiel, Deus vai cumprir, vai chegar a hora de Deus operar na tua vida. Irmãos, eu disse, não fui perfeitamente conhecido. Deus queria se dar a conhecer. Mas não, irmãos, olha como foi a história. Isso aqui é um pouquinho antes de começarem as pragas no Egito. Então, quando Deus diz assim, o povo não me conheceu, quero que o povo me conheça. Não era para Moisés dar uma aula para o povo sobre como conhecer a Deus. Deus queria que o povo tivesse experiência com Ele. Deus queria que o povo visse a sua mão poderosa intervindo na história. Fala para um lado, Deus quer que você tenha experiência com Ele. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas de Deus não servem para conhecimento teórico. As coisas de Deus não servem para discussão filosófica, de jeito nenhum. 2 Timóteo 2, aos servos de Deus não convém contender. Evite os falatórios vãos e profanos, porque vão produzir mais impiedade ainda. Diga glória a Jesus. O reino de Deus também não serve para muito discurso. Diga glória a Jesus. As coisas de Deus servem para experiência no dia a dia, para experiência com Deus, para plenitude no Espírito Santo de Deus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Então Deus queria que o povo tivesse experiência com Ele. Glória a Jesus. Repita comigo, o povo precisava conhecer o Deus de Israel como aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Eles estavam no Egito, o Egito tinha um monte de deuses falsos. Deuses que não eram deuses, era mitologia, deuses criados na mente, na imaginação daqueles homens. Irmãos, o Egito era o país mais forte da época. Olha como o mundo dá voltas. Hoje o Egito é um país de quarto mundo, paupérrimo. Acabou tudo. Mas há 4.000 anos atrás ele ainda era grande. Diga glória a Jesus. E era o país mais forte da época, que tinha um monte de deuses. Então, irmãos, olhando hoje, país mais rico do mundo, os Estados Unidos, o Deus deles deve ser forte. Seria mais ou menos essa conotação. Os deuses dos egípcios, para o Egito ser um país tão rico, então esses deuses são fortes. Não, Deus então queria manifestar o seu poder. E nas pragas que Deus mandou sobre o Egito, Deus entrou com um juízo sobre cada um dos deuses egípcios, os maiores, porque eram tantos, né? Fazem misericórdia.
Cada praga que Deus mandava era o poder de um daqueles deuses que era confrontado, que era desafiado e vencido pelo poder do Deus de Israel. O próprio faraó era tido como um Deus, e o nosso Deus acabou matando o primogênito do egípcio para manifestar o seu poder. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Então, o povo precisava conhecer que o Deus de Israel tem todo o poder. Repita comigo: o nosso Deus tem todo o poder. Todo o poder. Jesus disse, Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Salmo 62:11, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, meu amado, pare de ter medo do diabo. Fala isso para um lado. Pare de ter medo do diabo. O diabo não tem poder. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Jesus disse isso, Mateus 10:28, não temais aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que, além de poder para matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Esse poder é só Deus que tem. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus tem todo o poder. Pare de ter medo de obra de macumba, de obra de feitiçaria, de obra de saravá. Pare de ter medo disso, tenha temor de Deus. Glória a Jesus. Versículo 4. Também estabeleci meu concerto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. Irmãos, o concerto de Deus com Israel era um concerto terreno. Deus prometeu uma terra para aquele povo. Sempre falamos isso, irmãos, mas isso precisa entrar na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso espírito, de uma vez por todas. Diga glória a Jesus. Irmãos, para os crentes, para a igreja hoje, Novo Testamento, Deus não nos prometeu terra nenhuma. Deus nos promete o céu. Diga glória a Jesus. Deus nos promete a sua presença, o seu sustento. Deus nos promete o Espírito Santo de Deus, o bem mais precioso que o Senhor tem para nos dar. Essa é a nossa herança. Fala para um lado, essa é a tua herança. Glória a Jesus. Somos peregrinos aqui. Glória a Deus. Versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Deus disse: eu vos resgatarei. É a primeira vez na Bíblia que é usado o verbo resgatar. Diga glória a Jesus. Resgatar é um verbo que se usa para libertar escravos. No sentido bíblico, resgatar é aquele mesmo sentido que tem lá no livro de Ruth. Era como era a lei dos hebreus. Alguém tinha uma terra. Se a pessoa estava em situação financeira muito ruim, a pessoa vendia aquela terra. Mas se a pessoa que perdeu essa terra tivesse um parente rico, este parente podia comprar de novo aquela terra e trazer de volta para a família, e esse parente rico era tido como o resgatador, o remidor. Diga glória a Jesus. E o nosso parente rico é o Deus eterno, Deus que fez toda a terra e céus, e Ele quer te resgatar. Fala para nós assim: Deus quer te resgatar. Por causa dos nossos pecados, nós acabamos sendo vendidos como escravos. Ficamos escravos do pecado, ficamos vendidos. Paulo disse: estou aqui vendido, sou o pecado. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos dar o espírito de adoção de filhos, de sorte que agora não somos mais escravos, mas somos filhos. Então, irmãos, é resgatar. Aqui, Êxodo 6, primeira vez que na Bíblia usa o verbo resgatar, esse verbo que se aplica até hoje. Deus nos resgatou do mundo, Deus nos resgatou do pecado. Fala para um lado, Deus te libertou. Glória a Jesus. Irmãos, versículos 6 e 7, Deus faz 7 promessas. A gente não presta atenção nisso. Versículos 6 e 7. Diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos
tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira, vos livrarei da sua servidão. Segunda, vos resgatarei com braço estendido e juízos grandes. Terceiro, vos tomarei por meu povo e serei... quarto, serei vosso Deus. Quinto, sabereis que sou o Senhor, que tiro debaixo das cargas dos egípcios e vos levarei à terra. Sexto, diga glória a Jesus, e vou-la darei por herança. Sétimo, 7 promessas de Deus: tirar de debaixo das cargas dos egípcios, livrar da servidão, resgatar o povo, tomar para seu povo, ser o vosso Deus, levar a terra e dá-la por herança. Diga glória a Jesus. 7 promessas. Isso significa, Deus é quem iria fazer tudo. O povo não iria fazer nada. Deus iria fazer tudo. Fala para o lado, Deus faz tudo. Deus faz tudo. Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 57:2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O nosso Deus faz tudo, a nós cabe apenas crer, apenas buscar, apenas confiar. Diga glória a Jesus. Repita comigo, Deus faz obra completa. Obra completa. Irmãos, o amor de Deus é muito grande. A obra de Deus nas nossas vidas é coisa muito grande. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração. Se fôssemos nós, a gente diria assim: olha, povo de Israel, eu vou tirar vocês do Egito, o que já é muita coisa, mas depois vocês se virem, porque vocês já estão livres mesmo. Fazem misericórdia. Eu não vou ficar fazendo de tudo, não, para vocês não ficarem mal acostumados. Não, Deus disse: vou tirar vocês do Egito, vou pôr na terra de Canaã e vou dar a terra para vocês. Deus ia fazer tudo. Diga glória a Jesus. Então creia. Se você está saindo dos vícios, Deus vai te livrar das drogas, Deus vai te livrar das sequelas, Deus vai reconstruir a tua família, reconstruir a tua mente, reconstruir o teu casamento, reconstruir a tua vida profissional, vai te batizar no Espírito Santo, você vai ser uma bênção. Dá uma salva de palmas a Jesus. Deus amado, Deus eterno. Glória a Jesus. Deus faz obra completa. Fala esse para um lado. Deus faz obra completa. Esses 7 verbos que Deus usou é para mostrar que Ele faz uma obra completa. Versículo 7. Vos tomarei por meu povo. Fala para um lado. Deus quer um povo. Deus quer um povo. Deus sempre quis um povo. Deus começou com o povo de Israel, não deu certo. Mas Deus já disse, Deus já adiantou ali através do Senhor Jesus, o reino de Deus vai ser dado a outro povo. Mateus capítulo 22. E daí diz lá, João capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, hoje nós somos povo de Deus. Irmãos, Deus acha muito importante ter um povo seu na terra. Tito 2,14, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos buscar a vontade do Senhor, precisamos andar em santificação, não se perca com as coisas dessa terra. E outra, una-se ao povo de Deus. Fala isso para o irmão do lado, una-se ao povo de Deus. Diga glória a Jesus. Deus quer um povo, Deus vai buscar este povo. Para de ficar só pondo defeito nesse povo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor diz tudo na sua palavra. Olha o que diz lá, Tiago 3,2. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é poderoso para refrear todo o corpo. A primeira parte do versículo diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Fala para um lado assim, até você. Fala para um lado, do outro lado assim, principalmente você. Todos nós
tropeçamos. Diga glória a Jesus. Não sabe o que significa isso? Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de pôr defeito, porque todos têm defeitos, está escrito na palavra de Deus. Todos nós tropeçamos. Irmãos, se chamarmos aqui um missionário, um profeta, ele vai falar muita coisa boa e vai tropeçar em alguma coisa. Mas sabe o que tem gente? Porque ele tropeçou e falou uma coisa, pronto. Eu não gostei muito disso não, porque ele falou isso. Quer dizer, a pessoa pode falar 500 coisas boas, fala uma coisa ruim, pronto, não presta. Mas todos tropeçam. Fala isso, assim, todos tropeçam. Pare de descartar as pessoas por causa desses tropeços. Deus não descarta, Deus usa quem tropeça. Fala isso para um lado, Deus usa quem tropeça. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem gente que vai assistir um pregador num programa de televisão, ou aluga um DVD, vai lá, senta e começa assim, tá uma benção assim, mas a pessoa está assim, com aquela cara assim de, vamos ver como que é. Aquela carinha meio enjoada assim, vai, aconteceu, pronto, eu sabia, não me engana, fazer misericórdia. Não está vendo que a pessoa falou tanta coisa boa, tanta coisa edificante? Meu amado, todos tropeçam. Se você continuar agindo assim, descartando as pessoas, ninguém vai prestar, meu filho, só você. Fala assim, só você presta. Misericórdia. Misericórdia. Agora completo, irmão, assim, misericórdia. Jesus amado. Então, diga glória a Deus. Deus quer ter um povo, Deus quer um povo, Deus quer um povo unido. Então, irmãos, nós temos que perder estes vícios horríveis de crítica, de julgamento, de pôr defeito nos outros. Diga glória a Jesus. O povo de Deus tem que ser unido. Fala isso para um lado, o povo de Deus tem que ser unido. Diga glória a Jesus. Se você trabalha num lugar e tem outros crentes de outras igrejas, e só porque eles são meio diferentes, você fica olhando meio torto para eles assim, pare de olhar torto. Se são crentes em Cristo Jesus, é povo de Deus, você tem que ser unido com eles. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que os outros crentes não são irmãos, são primos. Fazem misericórdia. Deus quer um povo unido. Irmãos, daí continuando o texto, chegamos ao versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. A história é um pouco repetitiva no capítulo 6 de Êxodo. Aqui tem Moisés falando e o povo não acreditando. E aqui tem Moisés reclamando para Deus que ele não sabia falar, que era para Deus mandar outro. Isso já aconteceu no capítulo 3 e no capítulo 4. Então, irmãos, tem gente que diz assim, a Bíblia é meio repetitiva. Não é a Bíblia que é repetitiva, você é que é, meu filho. A Bíblia fala do homem e o homem é repetitivo. Por quê? O povo de Israel reincidiu na incredulidade. Moisés reincidiu na teimosia. E você reincidiu no quê? Pergunta para nós assim, no quê? Você já fez milhares de vezes o mesmo defeito e fica olhando para a Bíblia assim, a Bíblia é meio repetitiva. Pois é, ela está falando de você, só pode ser. Diga glória a Jesus. Então o texto é muito claro, é repetitivo, porque nós ficamos reincidindo no mesmo erro, repetindo as mesmas coisas. Mas sabe, irmãos, qual que é o melhor de tudo isso? Diga glória a Jesus. Deus não desistiu do povo, Deus falou, Deus fez, Moisés fez milagre, Moisés apareceu no povo, teve mão leprosa, teve alma convertida em sangue, teve cajado que virou cobra, etc e tal, foi uma bênção. Faraó disse não e Faraó endureceu, pronto, o povo já reincidiu na incredulidade, já não estava crendo em mais nada. Deus não desistiu do povo por causa disso, Deus continuou agindo. Então fala assim, Deus não desiste de você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso está escrito porque a palavra do Senhor é muito honesta. Nós somos assim.
Jamais podemos vender para os outros a imagem de superespiritualidade, porque isso não existe. Meu amado, você conhece algum crente que é firme, muito firme, que ele nunca ele está fraco? Você conhece algum? Então, esse que você conhece aí, ele precisa tomar um jeito, porque ele é meio mascarado, meu amado. Mas em misericórdia, meio mascarado, porque não existe gente assim. Pastor, mas não tem gente assim que nunca enfraquece? Não. O apóstolo Paulo diz assim: quem não se escandaliza que eu não me abrase? Quem não se enfraquece que eu não me enfraqueço também? Diga glória a Jesus. Todos nós temos momentos de fraqueza. Todos nós. E nós temos que ser honestos o suficiente. Paulo disse assim: eu não quero que ninguém pense de mim mais do que vê em mim. Quer dizer, ele disse: não quero que ninguém tenha uma visão incompleta de mim mesmo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, vamos aqui, o povo reincidiu neste erro, mas o Senhor não os descartou e Deus continuou agindo. Fala para um lado assim: Deus continuou agindo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Fala assim: glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é o livro da graça de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos sempre lembrar, e precisamos ter uma revelação cada vez maior, é da graça de Deus. Diga glória a Jesus. Graça de Deus. Nós estamos salvos pela graça. Efésios 2:8. Nós estamos de pé pela graça, diz lá Romanos 14. Irmãos, graça de Deus. Os crentes não entendem muito isso. A pessoa entra na igreja uma vez, é recebida de braços abertos. A pessoa cai, daí volta de novo. A primeira vez ela tem uma canja, daí é bem recebida. Mas ela cai de novo, a segunda vez vamos já ver assim. Isso já está pegando uma costume. Você cai, levanta. Não sei não. Fazer misericórdia. Irmãos, sabe por quê? É porque tem gente na igreja que cai em pecados mais grosseiros. Só isso. Você que tem pecados mais camuflados também cai, só que você tem uma carona de pau e vem para a igreja como se tivesse tudo 10. Fazer misericórdia. Então o problema não é o outro que cai, você também cai. O outro não tem a cara de pau que você tem. Fazer misericórdia. O outro não consegue disfarçar porque são pecados muito grosseiros. Mas para Deus é pecado do mesmo jeito. Então, meu amado irmão, nós precisamos ser transformados pelo Espírito da graça de Deus. Fala para o irmão do lado, você precisa entender a graça de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos. E daí, para encerrar o capítulo nessa noite, continuamos a semana que vem. A partir do versículo 14, é dita ali a genealogia de todas as tribos de Israel. São ditos vários nomes, vai até o versículo 27. E Deus deixou essa genealogia, por quê? Porque foi ressaltado nessa história Moisés e Arão, e Deus deixou essa genealogia para ressaltar que estes aqui, Moisés e Arão, eram da família de Levi, e outra, que o povo de Israel, apesar de estar escravizado no Egito, eles estavam de uma forma organizada, eles mantinham ainda os seus registros de genealogia, de nascimento e de óbito. Era um povo organizado, apesar de ser um povo escravizado. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: Deus não gosta de bagunça. Irmãos, a Bíblia chegou até nós porque Deus a entregou na mão dos judeus, que era um povo organizado. Se Deus, por exemplo, tivesse escolhido os brasileiros, coitado do resto do mundo, que a Bíblia não ia chegar nem 2 anos depois. Fazia misericórdia. Jesus amado. Então você tem que ser mais organizado. Fala isso para o lado. Você tem que ser mais organizado. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. E outra, irmãos, tem gente que acha muito chato essas genealogias da Bíblia. Ai, pastor, fulano que já é o ciclano, que já é... Irmão, sabe o que significa isso? Significa que Deus se importa com nomes
Deus se importa com pessoas. Para Deus as pessoas são importantes. Para Deus é importante saber quem gerou quem, que gerou quem. Deus gosta de histórias de famílias, como o pastor que conta as suas ovelhas, como disse Jesus lá em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida. Diga glória a Jesus. Como você é importante, como seu pai é importante, como seu filho é importante para Deus. E Deus gosta de nomes, tanto gosta que o nosso nome está escrito nos céus. Lucas capítulo 10, alegrai-vos não por se vos sujeitarem os demônios, mas por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia, fecha os teus olhos. Meu Deus, louvamos a Ti, glorificamos o Senhor. Meu Deus, eis a história da redenção, a história do resgate do povo de Israel do Egito. Senhor amado, e a nossa história foi assim também. E Senhor amado, nós queremos crer mais no Senhor. Meu Deus, já temos visto os Teus feitos portentosos da Tua mão poderosa. Mas Senhor amado, aquele que começou a obra em nós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queremos continuar com a mesma fé e queremos crescer nesta fé. Senhor, queremos crer mais em Ti. Queremos ter mais conhecimento do Senhor. Como diz o capítulo que o povo de Israel não tinha um conhecimento perfeito de Deus. Senhor amado, queremos Te conhecer mais.